Ô Zé, você não... que eu não vou por ele, porque eu acho que ele não é pra isso. Tem coisa que faz bem, faz Você não é, porque pô, você é um cara bom de marketing, né? De ideia, que você estava falando. Por exemplo, você não acha que, por exemplo, o agro também é um negócio que também fica entre ali e também não se vende, né? Não se vende bem o agronegócio, né? Então fica essa história do agro... Então, mas não é que não se vende bem. Não se vende bem. É que a turma narrativa. Não, a turma levanta a narrativa não se vende, porque não é bem vendido. Que não se coloca, né? Não se coloca. Você tem um consórcio contra, como que você se vende bem? Mas é perverso como tratam o agro. Exatamente, é isso. Entendeu? É perverso. O agro... Acabou de ter uma novela, passada aí há um tempo, onde o homem, dono da fazenda, era um filho da puta. O empresário, se for branco em novela, é sempre o vilão. É sempre filho da puta. É sempre o vilão. Entendeu? Agora, não tem alguns, né? Tem alguns bem. Como todo qualquer lugar. Tem alguns. Empresário não é bonzinho, mas nem os outros são bonzinhos. Eu acho que um país como esse, desse tamanho. Passar o comentário sobre essa primeira pauta agora para o Paulo Cogos. Vai lá, Cogos. Olha, eu não sei por que as pessoas insistem em atacar o agro. Realmente é uma imbecilidade gigantesca atacar quem produz a sua comida. O agro, ele não é só uma questão de geração de empregos produtivos, ele realmente gera empregos produtivos, mas como nós já comentamos aqui várias vezes no Braddock Show, é uma questão de segurança alimentar que é estratégica. Disso depende a estabilidade social de uma nação. É também uma questão de promover o poder de barganha do Brasil no cenário internacional, já que o Brasil alimenta boa parte do mundo e também promove a estabilidade social e política nesses países, o que nos dá um poder de barganha em negociar no cenário internacional. O agro, um agro pujante, um agro bem desenvolvido, é essencial para que as pessoas tenham o básico. Porque se as pessoas não tiverem o que comer, não tiverem moradia, não tiverem saneamento, nós estamos vivendo num país miserável, num país destruído. Mas isso não é o governo que dá, porque o governo ele necessariamente destrói riqueza para prover qualquer tipo de bem. Por isso, é muito importante contar com a capacidade da iniciativa privada de prover esses bens e com a capacidade da economia fornecer oportunidades de emprego para que a população possa pagar esses bens com o seu próprio dinheiro. Quando o agro consegue uma escala econômica tal, onde eles consigam aplicar tecnologia, capital e com isso baratear os alimentos, nós estamos promovendo o bem comum. O agro é um pivô da promoção do bem comum na nação. Então o sujeito que ataca o agro, ele é um traidor da pátria, ele é um sujeito autofágico, ele quer destruir o seu próprio povo e a sua nação. É a única explicação para isso. E, finalmente, quando o sujeito vem falar esse negócio de agrofascista, é porque eles não estudaram absolutamente nada sobre fascismo. Porque quem queria regular o agro, quem falava que o agro estava explorando o povo, quem queria expropriar terras, sabe quem que era? Mussolini, fascista. Então é a esquerda fascista que defende essas políticas de ataque ao agro, reproduzindo ali o modelo econômico de esquerda do Mussolini, que é fascista. E aí, para ele, só resta falar a frase do professor Olavo de Carvalho: fascista é da tua mãe. Eu não queria rir, não, mas não tem como não rir. Até o Cogos falou, rapidinho antes de passar para o Coronel Amaro, quem ataca o agro, o José Carlos comentou aqui, quem ataca o agro não deveria se alimentar. É simples assim. Aqui é a terra do agro. E eu peço para você do agro que está nos assistindo, que eu tenho certeza que sim, venha apoiar o Braddock Show, um programa independente que vem trazendo a vocês toda a seriedade, notícias do Brasil principalmente e do mundo. Eu quero daqui a pouquinho Adriles, Lucas Pavanato também. Vou passar para o Coronel Amaro. Vai lá, Coronel, com o senhor. Bom, então, meus amigos, eu começo o comentário a partir do final ali que foi dito pelo entrevistado, né, com relação à novela da Globo. Eu fiquei sabendo hoje que existia uma novela da Globo versando sobre esse tema. Até porque faz muito tempo, mas faz muitos anos mesmo, que eu não acesso qualquer tipo de informação que venha dessa e de outras agências chamadas de grande mídia. Até porque a Globo já tem um histórico nesse sentido. A Globo já enalteceu o MST, a Globo normalmente enaltece algumas das pautas woke mais radicais,
como, por exemplo, até mesmo a sexualização de adolescentes, toda essa pauta ativista do LGBTismo também é abraçada pela Globo. Então, todas essas ações que são, no meu parecer, nefastas à sociedade brasileira, essa rede de televisão e outras também apoiam grandemente. Então, isso faz com que boa parte da população, de uma forma gradual, infelizmente ainda muitos se informam por essas agências, mas boa parte da população está abandonando essas mídias e vindo para mídias alternativas, até mesmo como o Braddock. Eu tenho certeza que as milhares de pessoas que estão hoje aqui assistindo o Braddock estão muito melhor informadas do que aqueles que estão ouvindo William Bonner, acredito que nesse momento ou daqui a alguns instantes. Com relação especificamente ao agro, o agro é o que sustenta a economia brasileira. É claro que o Cogos tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu, afinal de contas ele é economista, mas nós sabemos que algo em torno de 25% do PIB brasileiro, 1/4 de toda a riqueza que é gerada no Brasil, é sustentada pelo agronegócio. É claro que nós podemos argumentar que o ideal seria que nós tivéssemos produtos de maior tecnologia agregada, que nós tivéssemos produtos que conseguissem uma pauta de exportação mais cara, em função até dessa riqueza tecnológica, mas infelizmente isso não caracteriza o nosso país. Nós temos uma educação péssima, nós temos uma educação pífia, e nós certamente, por muito tempo, não conseguiremos competir com aqueles países que estão na ponta tecnológica. Então nós temos que nos respaldar até economicamente, naquilo que o nosso setor primário, naquilo que a agricultura e a pecuária produzem. E por incrível que pareça, nós temos nesses setores um alto teor de tecnologia. Nós estamos aí no cenário global, em termos de agronegócio, entre aquelas nações que dispõem de uma melhor tecnologia na produção. E muito disso nós devemos à Embrapa, que foi criada em 1973. Muitos falam mal do regime militar, dos governos militares, mas boa parte da base da nossa economia foi criada naquele período. A Embrapa, em 1973, a própria Embraer. Nós hoje temos autonomia no nosso setor energético, muito em função daqueles projetos que foram executados durante o regime militar, inclusive Itaipu, e nós temos absolutamente uma energia limpa, também muito em função daquilo que foi executado. Então, nós temos que ter consciência de que o agro sustenta a economia brasileira. No ano passado, nós tivemos, infelizmente, algo em torno de 7% de dívida do PIB já contabilizado no exercício da dívida. Então, estão falando aí de um montante de 230 bilhões no negativo, mas, infelizmente, a nossa dívida foi muito maior. A nossa dívida, após o exercício da dívida, gira em torno de R$1 trilhão. E se nós não tivéssemos o agro para nos socorrer, evidentemente essa dívida seria muito maior. Ora, um economista do século XVIII, David Ricardo, ele mencionou muito a respeito das vantagens competitivas, e nós temos, sem dúvida nenhuma, em termos de produção agropecuária, uma das melhores vantagens competitivas, inclusive com relação à Europa. E nós estamos vendo, aqueles que acessam as mídias alternativas, estão vendo o que está acontecendo na Europa. Casualmente, hoje eu estava conversando com um amigo, foi meu colega no Exército, e hoje ele é motorista de caminhão na Europa. Ele, nesses últimos dias, passou pela Espanha, por Portugal, pela França, e todos esses países estão tendo uma absoluta crise no seu agronegócio. Paris está sitiado, e nós não podemos deixar que o Brasil chegue nesse ponto. Nós, com certeza, apesar de todo o envolvimento ideológico que esse governo tem, nós não teremos condições de alimentar nem os brasileiros e nem aqueles 1 bilhão de pessoas que dependem da produção agropecuária do Brasil com determinadas ações artesanais de camponeses. Nós precisamos do agronegócio. E atuar contra o agronegócio é atuar contra o Brasil e tentar estabelecer uma ditadura estatal em que todos nós fiquemos dependentes de um Estado socialista. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.